Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar do capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 16. Reconheceis-se o cristão pelas suas obras. Jesus fala nesse item que as boas árvores dão frutos bons e as má árvores dão frutos maus. Então, podemos deduzir que o mau jardineiro que podou os ramos das árvores, ela deu menos frutos, poucos frutos, porque se tornou mais fraca. Então, o que são esses ramos que foram podados? Foram quando o Evangelho, ele foi todo ele modificado pelos teólogos em Roma. Quando a religião entrou para dentro da igreja. Ali reuniu os teólogos, pegaram os 4 evangelhos e ali então eles ajustaram o evangelho segundo os interesses do imperador Constantino na época, socioeconômico e político. E aí criaram os santos. Os santos seriam os deuses gregos que transformam em santos. Então, Jesus sai de cena, fica os santos, e Jesus se transforma num milagreiro, um moralista. Milagre acontece fora da lei natural, porque milagre só acontece uma vez. E todos os fenômenos produzidos por Jesus aconteceu muitas vezes, inclusive em outras épocas, após Jesus. Então, não pode ser assim chamado de milagres. E também podemos falar sobre esses jardineiros, que foi continuando a sua modificação. Nos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João. Então foram ajustados segundo esses teólogos, interpretaram a seu bel prazer, sem se importar com o que Jesus teria dito. Então essas árvores passaram a dar maus frutos. A humanidade, desde 325, após Jesus, não aprendeu mais o Evangelho. O Evangelho virou os dogmas, os milagres, produzido pela igreja, pelas religiões. Francisco de Assis, na Idade Média, trouxe o Evangelho de volta, mas foram ofuscados pela igreja. Então, depois vem a Inquisição com Lutero, também, que traduziu o Evangelho direto do hebraico e trouxe a luz do Evangelho, não concordando com o que a igreja estava ensinando. E aí, que então, a igreja destruiu tudo o que Lutero havia trazido. Inclusive, muito pouco existe hoje das obras de Lutero. Então, quando Jesus diz
que nem todos poderão chamar de Senhor, Senhor, ele está se referindo a esses que não falam do Evangelho, que têm os seus interesses e tiram os ensinamentos. A humanidade não tem pouco acesso ao Evangelho. Aí vem o Espiritismo reviver o que Jesus disse, relembrar, mostrar o Evangelho numa outra linguagem. Numa linguagem mais completa, apoiado pela ciência, onde nós aqui no Ocidente aceitaria de uma forma muito mais tranquila. Então, somente aqueles que faz a vontade de Deus, como Jesus disse, entrará no reino de Deus. Que pode chamar de Senhor, Senhor, Senhor. Aqueles que estão revivendo o Evangelho. Aqueles que estão trazendo de volta o Evangelho. Então serão reconhecidos pelos frutos, mas são poucos. Por quê? Podar os ramos dessa árvore. Jesus plantou a árvore. Cabe a nós cuidar da árvore para que ela dê bons frutos. E nós podemos ser esses frutos que vamos divulgar o Evangelho da forma como ele o deixou. A doutrina espírita, toda ela é o Evangelho. O livro dos Espíritos é o Evangelho. Numa outra linguagem, numa outra forma de falar. E os Espíritos traz o Evangelho de uma forma diferente, numa interpretação diferente, cada um deles, para que todos tenham acesso ao Evangelho. E esse contato mediúnico com esses espíritos vai esclarecendo e mostrando realmente o que Jesus ensinou, trazendo de volta, revivendo o vivo, trazendo e cumprindo a vontade de Deus, que é o esclarecimento. Então a sombra dessa árvore vai se espalhando pelo universo. Então todos nós um dia podemos descansar como viajor, cansado debaixo da árvore, com muita tranquilidade. Assim, essa árvore vai dar bons frutos. Mas depende de cada um que deseja ensinar o Evangelho. Explicar as parábolas de forma que todos possam entender. Numa linguagem simples, como Jesus, e não com um monte de textos confusos, como nós vimos na Bíblia, que as pessoas não entendem. Como no passado as missas eram feitas, todas elas em latim. E o povo não entendia. Os padres ficavam de costa para o povo. Isso não pode mais acontecer. A árvore tem que dar bons frutos.
tem que mostrar a verdade. Só a verdade vai nos libertar de todas as nossas aflições. É o que Jesus mostra nesse texto a cada um de nós. É o vivo. Só assim, cada um de nós vamos encontrar Jesus através do Evangelho. Conhecer quem é Jesus e o que ele nos trouxe. A missão da doutrina espírita é relembrar tudo que Jesus nos disse e acrescentar mais alguma coisa, que é a terceira revelação. O Evangelho é a lei para todo o universo. E essa árvore, que cada um de nós vamos cuidar, vai ter sombra para todos. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.